Programa Conexão Esportiva. Bom dia, está no ar, ao vivo, pela Rádio Cobertã FM, mais um programa Conexão Esportiva. Programa Conexão Esportiva. O programa de esporte mais completo da Bahia. No programa de hoje teremos uma entrevista com o ex-jogador de vôlei, Vitor Santana. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo ao programa Conexão Esportiva. Bom dia, Alexandre. Tudo tranquilo? Tranquilidade. Estamos aqui também com atleta de fisiculturismo, Alessandro Oliveira. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Estamos aqui mais para uma entrevista sobre a área esportiva e esperamos que o público goste do tema de hoje. Com certeza, um tema muito interessante, que os nossos ouvintes estão sempre interessados. Treino, musculação e nutrição. Vamos lá. Rádio Cobertã FM. Quando falamos em saúde, a prática de atividade como esporte sempre é um dos pontos que tem a unanimidade. Com toda certeza, a prática de esportes é altamente benéfica para a saúde. Mas será que quando esse esporte vira profissão, quando a rotina é totalmente composta por situações que dizem respeito a tal esporte, temos os mesmos efeitos? Vamos falar agora com o ex-jogador de vôlei, Vitor Santana. Ele que já foi 5 vezes campeão brasileiro, na Itália bicampeão italiano, foi eleito o melhor bloqueador, melhor jogador do Brasil e 3 vezes o melhor jogador do campeonato italiano. Vitor, ser atleta profissional é uma vida difícil? É uma vida de sacrifício? Bom dia, Alexandre, e a todos que nos ouvem. Rapaz, é uma vida de sacrifício, mas é uma vida que compensa. Todo esse sacrifício que a gente faz de treinamento, de viagem, ter oportunidade de competição pela seleção brasileira, o esforço de fazer acontecer, vestir a camisa amarelinha. E agora ser atleta é passar bem longe de uma pessoa saudável. E muito além disso, abrir mão de muitas coisas que suporta dor física, psicológica, o fato de você de ficar longe da sua família, longe de muito tempo de sua casa. No meu caso, como eu já fui atleta de alto rendimento, como vários outros, né? Guardo depois da vida do esporte aquelas sequelas. Hoje tenho problema no ombro, no joelho. Não consigo fazer mais alguns movimentos que fazia normalmente no início da carreira. Mas isso é uma coisa que você corre atrás, né, do esporte. Mas é uma vida que compensa muito. Pelo menos toda a experiência que eu tive dentro do esporte, tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, morei fora há uns 4 a 5 anos. Tudo isso compensou, todo esse sacrifício. Agora realmente você tem de alguma forma a aprender a conviver com tudo isso. Vitor, qual é o momento que o atleta tem que parar? Qual é o momento que o atleta vai pendurar as chuteiras? Alexandre, no caso, fica difícil, principalmente o momento de parar, né? A maioria dos atletas não estão preparados para dar aquele stop na carreira, para realmente encerrar. Até porque, né, não é só o lado financeiro, é o lado da emoção, o lado do prazer de você estar competindo e também o lado fisiológico. Porque durante anos você treina 10, 12 horas por dia e isso tem uma causa de uma dependência física em relação ao treinamento. Se você parar de uma forma brusca, isso te causa grandes problemas. Já é comprovado isso cientificamente. E também, eu acho que no Brasil, né, em alguns países já tem o destreinamento dos atletas, né? O Brasil começou a entrar nesse nível de estudo, nesse nível de interesse, a partir dos interesses do Comitê Olímpico também. Vitor, e apesar dos principais campeonatos de vôlei serem transmitidos ao vivo e que a mídia brasileira continua achando que o esporte é só futebol, a mídia brasileira dá pouco espaço para os outros esportes, inclusive o vôlei? É uma pergunta interessante, Alexandre. Essa discussão a gente vem sentindo não como uma forma crítica, mas o público pedindo mais o vôleibol, entre outros esportes, que é muito espaço para o futebol. Obviamente que o vôlei, falando especificamente do meu esporte, ele vem ganhando espaço nesses últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, um espaço muito grande. O público reclama muito pelo pouco espaço que é dado para outros esportes. O nosso país tem crescido muito, um país que tem
um potencial pelo esporte olímpico muito grande, né? Tirando o futebol, não é uma competição mais importante para esse esporte, que seria o Mundial, enfim, outras competições. Mas acredito que no jornalismo especializado, principalmente nos outros esportes, está crescendo muito. O público esse ano, falando da Superliga, o pessoal acompanha de forma maravilhosa. Enfim, vem ganhando seu espaço. Então é isso, batemos o papo com o grande jogador de vôlei, Vitor Santana. Muito obrigado pela presença, Vitor, e fica à vontade quando quiser. Tenha um bom dia. Eu que agradeço pelo convite, Alexandre, de vir a Cobertã FM no programa Conexão Esportiva. A todos que nos ouvem, um ótimo dia, agradeço pela companhia. Programa Conexão Esportiva. Rádio Cobertã FM. Rádio Cobertã FM. E agora aqui na Conexão Esportiva teremos um giro de notícias com a repórter Camila Camarão, que fala direto dos estúdios. É com você, Camila. Bom dia, ouvintes do programa Conexão Esportiva. Bom dia, Alexandre. Bom, estamos aqui na redação com algumas das notícias do esporte brasileiro. Pôquer brasileiro cai, leva bolada histórica, mas perde chance de faturar 25 milhões. Acabou a participação brasileira na grande final do World Series of Poker. Na madrugada desta terça-feira, Bruno Foster, o primeiro jogador do país a chegar tão longe no torneio, se despediu da mesa na 8ª colocação, garantindo uma premiação recorde de cerca de 2,5 milhões. São Paulo receberá a Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social. São Paulo sediará entre os dias 26 e 29 de novembro a Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social 2014. O objetivo nesse período é evidenciar a importância da prática de atividades físicas como fator de desenvolvimento humano, por meio de debates e oficinas. Nos dias 26 e 27 de novembro, painéis e fóruns de discussão sobre práticas corporais e integração de políticas públicas para o esporte serão foco de palestras e atores do cenário. Entre os destaques está o ex-jogador do futebol Raí Oliveira, que representa a ONG Atletas do Brasil, abordará a importância das cidades como espaço de efetivação das políticas esportivas. Além dele, personalidades internacionais do meio, como a vice-presidente da International Physical Literacy Association, Melanie McKee, discutirão o papel das principais práticas corporais para a formação humana. São Paulo receberá a Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social. São Paulo sediará entre os dias 26 e 29 de novembro a Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social 2014. O objetivo, nesse período, é evidenciar a importância da prática de atividades físicas como fator de desenvolvimento humano, por meio de debates e oficinas. Nos dias 26 e 27 de novembro, painéis e fóruns de discussão sobre práticas corporais e integração de políticas públicas para o esporte serão foco de palestrantes e atores do cenário. Entre os destaques, o ex-jogador de futebol Raí Oliveira, que representa a ONG Atletas do Brasil, abordará a importância das cidades como espaço de efetivação das políticas esportivas. Além dele, personalidades internacionais do meio, como a vice-presidente da International Physical Literacy Association, Melanie McKee, discutirão o papel das práticas corporais para a formação humana. Jogos do Rio estão bem encaminhados, mas sem margem para atrasos, diz presidente da APO. A preparação do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016 está bem encaminhada, mas sem margens para atrasos. É isso que fala o presidente da Autoridade Pública Olímpica, APO, General Fernando Azevedo e Silva, que aponta o avanço na governança como principal desafio para 2015 na organização do evento. Há menos de 2 anos para a Olimpíada, o general demonstrou otimismo, sem deixar de lembrar que não há brecha no calendário para novos atrasos. Segundo ele, o cronograma de obras tem que ser seguido à risca até 2016. E por falar em Jogos Olímpicos, o caminho rumo ao Rio 2016. Brasil tem 313 vagas garantidas nos Jogos. Levanta peso, estuda tática, treina a exaustão, compete mundo afora, faz camp de treinamentos longe de parentes e amigos. Centenas de atletas brasileiros não medem esforços para representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Para eles, os jogos já começaram há meses, em uma rotina puxada de preparação. Personagens que, por ora, não têm identidade e também não têm nome.
Há exatos 2 anos para a abertura no Maracanã, nenhum brasileiro tem presença confirmada nas Olimpíadas, mas a delegação verde-amarela já vai ganhando forma. Por ser país sede, o Brasil já garantiu 313 vagas, um recorde que deve crescer ainda mais nesses 2 anos até o início dos Jogos. O Comitê Olímpico Brasileiro, COB, espera que a delegação tenha aproximadamente 400 atletas, bem mais do que os 258 de Londres, em 2012, e os 277 de Pequim, em 2008. Esse crescimento será puxado pelo atletismo e pela natação, sem considerar a maratona aquática, esportes em que os atletas ainda precisam buscar índice de classificação. Juntas, as modalidades levaram 55 atletas aos Jogos de Londres. E estas foram as últimas notícias do esporte brasileiro. Tenham um bom dia, amigos do programa Conexão Esportiva. Bom dia, Alexandre. Obrigado, Camila. Vamos seguir com o nosso programa. Programa Conexão Esportiva. E dando continuidade ao nosso programa, a entrevista mais aguardada de hoje. Entrevista com o fisiculturista Alessandro Oliveira. Bom dia. Bom dia. Alessandro, muito bom ter você aqui conosco. Primeiro, eu quero perguntar, como é ser um atleta de fisiculturismo? Bem, Alexandre, ser um atleta de fisiculturismo é uma questão de gostar. Você tem que realmente se dedicar ao máximo para poder chegar ao êxito numa competição. É uma modalidade esportiva muito árdua, muito complexa e exige muito do atleta, tanto na parte de treinamento, nutrição e até o emocional, o social também, né? Porque a preparação é muito intensa. É uma das modalidades que exige muito do atleta e muito foco e determinação. Senão você não consegue realmente ser competitivo. Entendo. E em muitos esportes há dificuldades, né? Com certeza. E qual a maior dificuldade que o atleta de fisiculturismo enfrenta? Bom, a nível regional, uma das maiores dificuldades que um atleta pode encontrar é em relação a patrocínio. Porque aqui em Salvador, principalmente, né, não tem essa cultura de prestigiar esse tipo de modalidade. Então, o atleta, a maioria das vezes, ele tem que tirar do seu próprio bolso a grana para poder fazer sua preparação, pagar hospedagem, passagem. Sem falar nas outras questões de alimentação, que isso aí é fundamental. Como eu havia dito, Salvador não tem essa cultura de prestigiar essa modalidade, por ser também... Ainda não tem, né? Mas tá crescendo. Como é que tá isso aí? Pelo que eu vejo, infelizmente... Não mudou nada, de 10 anos pra cá continua a mesma coisa, não há muita divulgação, a divulgação é fraca, você não vê muito outdoor, principalmente falando sobre um efeito, um evento sobre um evento desse, e você fica sabendo mais desses campeonatos regionais, principalmente em Salvador, mas de boca em boca, nas academias, que as pessoas, algumas federações até se preocupam em fazer uma divulgação nas academias de bairro, né? E aí levam panfletos e etc. Mas a nível de rádio, televisão é muito pouco. Quando se tem um patrocinador bom, há uma chamada muito pequena na televisão e não são em todas as emissoras que são divulgadas esse tipo de modalidade. Alessandro, nós temos uma pergunta de um ouvinte, Fabiano Cavalcante, do bairro da Federação. Ele quer saber como que é a preparação de um atleta de fisiculturismo, principalmente para a competição. Bom, a preparação de um atleta de fisiculturismo é onde ele realmente foca toda a seu tempo, sua grana, todo o seu investimento para poder se preparar para um campeonato. É uma preparação árdua, exige muita disciplina de treino, de descanso. Você chega praticamente a não ter um lazer
todos os finais de semana, porque você tem que treinar, você tem que descansar, você tem que se alimentar corretamente, porque é uma modalidade que exige muito disso, porque você tem que estar fisicamente bem, conforme a sua categoria que você vai competir. Então, um atleta ou ele se dedica ou então ele só vai participar de um campeonato. Se ele quiser ser competitivo, ele realmente vai ter que investir muito e se dedicar muito. Foco sempre, né? Com certeza. Foco e disciplina. Com certeza. Alessandro, fala um pouco sobre o mito do fisiculturista, né? Qual que é a relação do atleta que pratica o fisiculturismo com o uso de hormônios sintéticos? Se eu disser que não há o uso, eu vou estar sendo hipócrita e vou estar escondendo uma coisa que é visível. Não tem como esconder que um atleta de fisiculturismo não faça uso de hormônio sintético. É claro que existe uma diferença entre hormônio sintético e óleos minerais, né? O que as pessoas chamam de bomba. Na realidade, essa nomenclatura, nós do meio do fisiculturismo não gostamos muito de chamar bomba. Nós chamamos de anabolizantes sintéticos ou hormônios sintéticos. É muito controverso, né? É mais fácil o cara falar que fuma maconha, cheira cocaína, trai o cônjuge, de que assumir que faz o uso de hormônios sintéticos, anabolizantes, né? Esteroide. Infelizmente, é uma questão que não tem como ter controle e não tem como dizer que você não vá usar, porque você não usar na sua preparação, se você não fizer o uso de hormônios sintéticos, praticamente você vai... É a mesma coisa de você colocar um Fusca para concorrer com a Ferrari, porque todos fazem uso, e como o nosso amigo Vitor falou, o atleta ele não está preocupado com a saúde, ele está preocupado com o rendimento, ele quer resultados, ele não quer saber se a saúde dele vai estar em risco, se daqui a 30 anos ele vai ter problemas de saúde decorrente do uso. Ele quer viver o momento, ele quer competir, ele quer ganhar, e é isso que vale pro atleta. Alessandro, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa Conexão Esportiva. E para você, ouvinte, que quer praticar exercícios físicos, tenha sempre um profissional do seu lado lhe acompanhando. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Alexandre. Espero ter esclarecido a dúvida dos ouvintes. E um conselho, não façam uso de hormônio sintético, procure um profissional qualificado para orientar vocês. E é isso aí. Bons treinos e boa saúde. Dando continuidade ao programa Conexão Esportiva, vamos conversar com o professor Danilo, que vai falar sobre o esporte adaptado. Bom dia, professor. Cumprimento o Alexandre pela direção desse programa, cumprimento todos os seus ouvintes. Eu também parabenizo ao programa e à Rádio Cobertã FM pela iniciativa do programa Conexão Esportiva. Sem sombra de dúvidas, um programa que movimenta a comunidade acadêmica e aproxima essa comunidade acadêmica dos movimentos populares que acompanham e que reivindicam um esporte de qualidade no nosso país. E eu queria aqui ressaltar a importância que tem que esse programa hoje retrate uma prática esportiva direcionada a um desses segmentos populares específicos que clamam por maior atenção, visibilidade e acesso, que é ao esporte adaptado. O que seria o esporte adaptado? O esporte adaptado, dentro das diversas formas de expressão que tem o esporte, é uma manifestação em que os participantes e os produtores
dessa prática esportiva tem uma relação direta com o segmento das pessoas com algum tipo de deficiência em nossa sociedade. E aí eu incluo as diversas formas também de expressão dessa deficiência. Pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência física e pessoas com deficiência visual. E fazemos alguns tipos de adequações, e essas adequações elas tornam esse esporte acessível a esse segmento da população ao qual eu me referi, ao segmento das pessoas com deficiência. Professor, no estado da Bahia, há uma abrangência nessa modalidade ou ainda está em ascensão? Alexandre, você coloca uma questão que é uma questão que merece toda a nossa atenção. Nós vivemos num estado e num país, infelizmente, nos quais a gente ainda está muito preso a uma monocultura relacionada à prática esportiva. A gente ainda tem muito pouca iniciativa do poder público, ainda muito pouca iniciativa da iniciativa privada, estimulando, fomentando e criando as condições para que pessoas com deficiência possam praticar esse desporto que é o desporto adaptado. E as políticas públicas e o esporte adaptado? O tema das políticas públicas, se a gente quer de fato garantir o esporte como um direito social, se a gente quer de fato estender a todas as parcelas e segmentos da população, e aí em especial no caso do esporte adaptado, as pessoas com deficiência, como mencionado anteriormente, ainda é muito tímido esse apoio, esse fomento, essa inserção na agenda das políticas públicas do Brasil, o apoio à organização, à difusão e à prática do esporte adaptado. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Queremos agradecer de coração. As portas do programa estão abertas. Se quiser voltar para falar sobre o esporte adaptado, sinta-se à vontade. Fica aí o meu abraço. Queria agradecer mesmo a oportunidade, falar da admiração e do respeito que eu tenho pelo trabalho que vocês fazem aqui na Conexão Esportiva, colocar o nosso trabalho à disposição de vocês sempre que vocês precisarem e convidar todos os ouvintes que acompanham esse programa que procurem conhecer mais sobre o esporte adaptado. Aqui na faculdade a gente tem um programa chamado Programa de Esporte Adaptado Social, no qual a gente acolhe pessoas com deficiência em parceria com as instituições. Essas pessoas vêm para dentro da universidade, elas aqui têm acesso a uma atividade esportiva e dela tem inúmeras implicações, desde as relações sociais ao convívio acadêmico e também a participação no desporto de alto rendimento. E queria que as pessoas pudessem vir conhecer, dividir com a gente essa experiência, trazer suas contribuições, críticas, sugestões, que elas são muito bem-vindas, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, dar o meu boa noite a todos e me colocar à disposição de vocês para o que for necessário. Um grande abraço a todos. É isso aí, galera. Esse foi o nosso programa de hoje aqui na Rádio Cobertã FM. Rádio Cobertã FM. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores e aos nossos convidados. E não esqueça, esporte é aqui no Conexão Esportiva. Programa Conexão Esportiva. Este trabalho é uma realização dos alunos do curso de Educação Física da Faculdade Social da Bahia. Equipe: Alessandro Oliveira, Alexandre Miranda e Vitor Santana. Edição de áudio: Eric Pimenta. Orientação: Augusto César Leiro, da disciplina Mídia, Esporte e Lazer. Coordenação: Antônio Marcos Mota. Programa Conexão Esportiva. E teremos também o atleta profissional, nadador profissional, Vitor Santana. Mais conhecido como Pitoquinha.